Isso, gente, me desculpam, tá? Prontinho, esqueci de perguntar, tá todo mundo me enxergando, vendo ali, a gente faz um sininho para ver se vocês estão escutando. Tá tudo ok. Ó, Áudio e visual, tudo ok. muito obrigado aí, Patrícia. Então, só um pouquinho para abrir aqui, misericórdia. Eita, Lele. Então, já vou abrir, gente, abrir a live, só como ensino. Então, nosso segundo tópico, critério diagnóstico. O IMC é só a triagem. O diagnóstico, ele vai muito além. Começo do ano passado, 2025, janeiro de 2025, a Sociedade Europeia de Obesidade, ela parou de considerar o IMC, ou seja, o Índice de Massa Corporal, como triagem para o obeso. Então, antigamente era a faixa do IMC abaixo de 18,5 baixo peso, 18 a 24 eutrófico, 25 a 29 não sobrepeso, 30 a 34 obesidade grau 1, 35 a 39 grau 2 e acima de 40 grau 3. Então, quais são as limitações que tinha o índice de massa corporal? Massa magra, bisgordura. Então, ele não diferenciava a gordura corporal. Mesmo que hoje a gente tenha bioimpedância e ajude no tratamento da obesidade, né? Ele não diferenciava. Por quê? Atletas muito musculosos, eu falo sobre isso muito na consulta. Atletas musculosos, exemplo, um paciente de 1,92 com 120 quilos, quando você faz o IMC e com uma taxa de gordura subcutânea de 8, 10%, ele era considerado obeso, tá? Então, foi uma das causas pela qual se descontinuou o IMC. Então, também a distribuição de gordura, né, entre a gordura visceral e a gordura subcutânea, e em idosos sarcopênicos. Por quê? Porque eles estavam com IMC normal, mas com pouca massa magra. Então, o novo framework, 2024, ele deixou que a composição corporal, os melhores aparelhos para medir composição corporal são o DEXA, tá? Que ele é bem caro, isso é feito em um hospital, é o melhor que a gente tem para avaliar especificamente a composição corporal. E hoje, o que mais a gente usa aqui é a bioimpedância, né? Para medir gordura de verdade. O impacto funcional e metabólico. Como a gordura afeta todo o corpo, não só quanto pesa, então, ele deixou também de funcionar. E a presença de comorbidades também, como diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia, nos diagnósticos. Então, o índice de massa corporal já não é considerado mais como triagem. Vamos falar do balanço agora energético. Por que que as calorias importam? O corpo, ele regula os dois lados da balança. Então vamos lá. A equação básica seria calorias que entram, que é a energia dos alimentos, por gasto energético total, que seria as calorias que saem. Parece simples, mas o corpo ele regula os dois lados. Então, quais são os componentes do gasto energético? Primeiro, a taxa metabólica basal. O que que eu falo para os pacientes? O que que é a taxa metabólica basal? A taxa metabólica basal é quantas quilocalorias a gente precisa para nosso corpo fazer todas as funções. Coração bater, cérebro pensar, digestão, respirar, e a taxa metabólica basal, que é considerada entre 80 a 70% do gasto. O NEAT, que está em inglês, que é atividade no exercício, ou seja, atividade não programada. O que é o NEAT? O NEAT é quando você faz as atividades do hogar, você vai limpar a casa, tipo, sai para fazer alguma coisa, vai no mercado de a pé, sobe a escada, no trabalho, caminha de um lado para o outro, isso é NEAT, e isso gasta entre 15 a 20%. O efeito térmico dos alimentos. Por que que também é muito importante para quem está usando o tiserpatida o consumo de proteína? Por causa do efeito térmico dos alimentos. Existem alimentos que eles têm um efeito mais termogênico, que lhe ajudam a gastar mais caloria, por isso a importância da ir no nutricionista. Que outro? Exemplo, a canela. A canela é muito termogênica. Tem muitas pessoas, inclusive eu, que tomam café com canela, tá? E o exercício físico, dos 5 ao 10%. Então, por isso também a importância de quem usa tiserpatida
fazer atividade física, principalmente atividade de musculação. E hoje, o que que mais impacta? A taxa metabólica basal, como eu falei, é o maior componente. É justamente o que mais cai quando você emagrece. Quando você emagrece, a taxa metabólica basal, ela cai 30 quilocalorias por quilo de peso perdido. Então, imagine que você perdeu 10 quilos, são 300 quilocalorias a menos que você vai gastar. Então, por isso, o metabolismo ele fica mais lento. Mas não só isso. A fome, ela aumenta em 100 quilocalorias. Então, se você perdeu 10 quilos, sua fome vai aumentar em 1000 quilocalorias. O NEAT é o mais subestimado. Por quê? Andar, ficar em pé, gesticular, isso faz gasto invisível no dia. Que eu coloco muito para os pacientes, contagem de passos, tá? O paciente ele pode contar os passos durante o dia. Tem o relógio, hoje tem os relógios que eles contam passos. Então, de 5.000 a 10.000 passos por dia. Praticamente 10.000 passos ele faz 5 quilômetros, tá? Obesos têm NEAT de até 300 quilocalorias por dia menor. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que como uma pessoa obesa ela tende a se mexer menos, tá? Eles têm menos gasto calórico. Então, o conceito de set point é a faixa do peso que o cérebro defende. O hipotálamo defende aquela faixa de peso mais altas e, ao perder peso, ele ativa a recuperação, aumenta a fome e diminui o gasto calórico. Quando eu falo, né, em alguns posts sobre o set point, né, o set point é a lembrança que o cérebro tem da taxa metabólica, desculpa, da taxa metabólica não, do peso mais alto que você teve. Então, o que que acontece com a terceira partida, o famoso momô, picadinha, tá? Ela age diretamente nesse sistema, tá? Então, vamos falar agora da homeostase energética. O hipotálamo como centro do comando do peso corporal. Então, o núcleo arqueado, isso já é um pouco mais médico, ele recebe, né, nosso cérebro, ele recebe os sinais de fome e saciedade. Eles estimulam apetite, ativados quando tem falta de energia, por isso que muitas pessoas que não se alimentam bem, após o almoço, elas têm muito sono. Por isso que pessoas que não se alimentam bem, elas ficam bocejando o dia inteiro. Por quê? Porque ela tem diminuição da energia ou falta de energia e nosso cérebro indica para comer agora. Então, o que elas fazem? Diminuem o apetite, se ativam quando há energia para falar para nós que a gente pode parar de comer. Então, existe equilíbrio entre esses dois pontos lá no nosso cérebro, no núcleo arqueado, aonde a terceira partida ela entende. Então, sinais periféricos. Lectina. A lectina atua no tecido adiposo, né? Onde ela informa que estou com energia suficiente. A grelina no estômago. A grelina, ela sinaliza a fome, tá? Estou vazio, o estômago vazio para comer agora. A insulina, que é secretada pelo pâncreas, ela sinaliza a disponibilidade de energia. Por isso, no nosso segundo encontro, a gente vai falar sobre a resistência à insulina. E o GLP-1 e o GIP acabam atuando no intestino, onde ele fala: acabei de comer, pode parar, por isso a saciedade. Porque o corpo, ele defende o peso maior. A evolução, né, ela, quando o homem começou, eu coloco como exemplo sempre o homem das cavernas, por milhares de anos, o objetivo era guardar gordura para salvar vida. Então, durante todo esse processo de evolução, o homem tem isso, né, dentro de nossos genes. A gente foi programado para guardar gordura para salvar vidas. Com a revolução industrial, com o desenvolvimento tecnológico, a gente não precisa mais gastar tudo isso. Só que nossos genes ainda eles são programados para isso. Para nosso cérebro primitivo, perder gordura é igual a ameaça. Então, por isso, novamente, eu falo que quando a pessoa perde peso, perde muito peso, nosso corpo entra em estado de alerta, tá? Ele dispara um alarme, sempre de morte por inanição, ou seja, por não comer, que era o que acontecia milhões de anos atrás. O corpo, gente, ele não distingue dieta de fome real. Ele reage a qualquer déficit como se fosse escassez.
Então, resultado, o organismo luta contra você quando você emagrece. Então, isso é muito importante que você entenda. Adaptações fisiológicas. Adaptações fisiológicas. O que que o organismo faz para te puxar de volta para o peso antigo? O que acontece quando você emagrece de forma muito rápida, principalmente aqui que estamos falando sobre a medicação? A taxa metabólica basal, ela cai, então você tem menos massa corporal igual a menos gasto basal, a eficiência muscular aumenta, então por isso que eu falo para todas as pessoas que para emagrecer precisa fazer musculação. Eu falo para meus pacientes, músculo é a poupança do futuro, tá? Então, gasta menos energia para o mesmo movimento. A termogênese adaptativa, o corpo gasta menos do que o esperado, né? Quando emagrece, e a fome aumenta, como eu tinha falado, 100 quilocaloria por dia a mais por quilo de peso perdido. Então, se você perdeu 10 quilos, são 1.000 quilocalorias a mais. Então, o que que acontece com a termogênese adaptativa? Como eu falei no slide anterior, de 200 a 300 quilocalorias dia a menos do que o corpo deveria gastar. Então, o corpo, ele começa a segurar para não gastar energia, tá? Não se aplica só com a perda de massa e é uma economia de energia ativa do organismo, tá? Lembra que ele está em modo de alarme e pode durar por anos, gente, até 5 anos após a perda de peso. Por isso que a luta contra a obesidade, ela é praticamente para sempre. Então, tem esse estudo, Biggest Loser. O que que aconteceu nesse estudo? Nesse estudo, os participantes do estudo, eles perderam, em média, 58 quilos em 30 semanas. Não é um estudo da terceira partida. É um estudo onde se limitou a ingesta de alimento e se aumentou a quantidade de exercício físico. Ou seja, os participantes, eles comiam menos e faziam 2, 3 atividades físicas por dia. Após 6 anos, depois de terminado esse estudo, ainda a taxa metabólica basal de grande parte dele estava suprimida ou diminuída. Então, eles ficaram com menos 500 quilocalorias por dia abaixo do esperado. E escutem esse número aqui: 13 a cada 14 participantes recuperaram peso significativamente. Tá? Por que que isso importa para quem usa tiserpatida, monja? Gente, a tiserpatida, ela não elimina essas adaptações. Essas adaptações continuam existindo no organismo, tá? Ela controla a fome enquanto você usa, tá, a medicação. Então, segura o apetite e facilita o déficit calórico. Para sem protocolo ou sem acompanhamento, é igual a que as adaptações elas voltem com força total. Fome e metabolismo lento, eles retornam junto de uma vez. Por isso que o desmame é essencial e é nosso tema central de o terceiro encontro aqui da mentoria. Lectina e grelina, os dois hormônios que sabotam qualquer dieta. Por quê? A lectina é o hormônio da saciedade. É produzida pelo tecido adiposo. Quanto mais gordura, mais lectina circulante. Então, ele avisa ao cérebro que tem energia suficiente e é o freio natural do apetite, tá? Ao emagrecer, a leptina cai e o cérebro ele entra em modo de fome. A resistência à leptina. Obesos têm leptina alta, mas o cérebro não ouve. O sinal chega, mas não é processado. É parecido com a resistência à insulina no diabetes tipo 2. Resultado: fome constante, mesmo com excesso de gordura, o corpo se sente em escassez, tendo medicação, desculpa, tendo leptina de sobra. É uma inflamação hipotalâmica que bloqueia o sinal. Então, a própria gordura inflamada atrapalha o recado. Tem uma mensagem, alguém mandou mensagem? Tudo ótimo, show. Ah, não. Vamos continuar. Era sobre o áudio. Então, a grelina. A grelina é um hormônio da fome. Ela é produzida por o estômago quando está vazio. É o gatilho
fisiológico da fome, tá? Ela sobe antes das refeições e cai depois, sigue o ritmo natural do dia e após emagrecer, a grelina basal aumenta 20 a 30%. O corpo simplifica o sinal de fome e aí fica elevada por pelo menos 12 meses após a dieta. A pressão da fome persiste por mais de um ano. Então, por isso é que quando as pessoas param a tiserpatida, elas sentem tanta fome, e por isso é que o tempo de vida média, algumas pessoas que têm menos sensibilidade à tiserpatida, no quinto, no sexto dia, a fome ela volta com força. O duplo golpe após o emagrecimento. Leptina cai, grelina sube. Ou seja, o cérebro não sente saciedade porque caiu a leptina, some o freio do apetite, então você fica com vontade de comer a mais e a sensação de nunca estar satisfeito. A grelina sobe, fome aumenta, vontade de comer mais forte e pressão constante por caloria. A tiserpatida, ela age em dois pontos: saciedade e regula a insulina, o GLP-1 e o GIP. Então, consequências metabólicas. O que que a obesidade faz no metabolismo a longo prazo? Resistência à insulina. Gordura visceral, ela libera ácidos graxos livres. O fígado e o músculo passam a resistir à insulina, ou seja, fígado e músculo passam a resistir à insulina. Eu gosto, quando eu estou em consulta, de fazer para os pacientes uma analogia, para eles entenderem. Imagina que a insulina, ela é o porteiro de uma garagem, tá? Nosso corpo é uma balada e a insulina é o porteiro da garagem onde o pessoal vai guardar os carros. Chega, por exemplo, a garagem ela tem 100 carros. Para conseguir guardar, a insulina, ela sinaliza o carboidrato. Lembra que no começo eu falei sobre energia? A insulina, ela sinaliza, tá? Para a célula que vai entrar o carboidrato. Para quê? Para a produção de energia. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui, tá? Para a produção de energia. Então, começam a chegar os carros, a insulina sinaliza para onde que vai cada um. Quando chega carro demais, o que que a insulina precisa fazer? O que eu falo, carro demais é os alimentos, quando a pessoa come demais. A insulina precisa aumentar, ou seja, chamar mais porteiro para conseguir dar conta dos carros. Então ela vai aumentando, chamando porteiro, 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 para conseguir levar os carros para o lugar. Quando não tem mais lugar, o que que ela faz? Ela manda todo esse carboidrato para o fígado. Então, por isso é que aparece a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, geralmente por excesso de carboidrato, tá? O pâncreas, ele compensa produzindo mais insulina, ou seja, aumenta o pessoal ali da garagem para conseguir dar conta. Ela tenta vencer essa resistência à força. A hiperinsulinemia, ela gera mais acúmulo de gordura e o ciclo se repete. Comida, insulina alta, não tem para onde mandar, vai para o fígado. Comida, insulina alta, né? Mesmo, por isso a importância dos exames, mesmo que a glicose ela esteja compensada. Se alguém tem algum exame de hemoglobina glicada, insulina por aí, pode dar uma olhadinha no índice OMA-IR, tá? Acima de 2, aqui diz 2,5, mas eu já considero acima de 2 que o paciente já tem resistência à insulina. O ideal, a gente vai falar na próxima aula, o ideal é que esteja abaixo de 2, tá? Então, síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma síndrome caracterizada por várias alterações, que principalmente o paciente obeso tem. Ela foi também, no começo, sendo diagnosticada em pacientes obesos. Por quê? Circunferência abdominal maior em homens acima de 102, mulheres acima de 88. Então, quem tiver uma fitinha métrica pode medir, tá? Triglicerídeos acima de 150, HDL baixo, que é o colesterol bom, abaixo de 40 em homens abaixo de 50, pressão arterial acima de 130 com 85 e uma glicemia de jejum acima de 100. Três desses diagnósticos já fecham uma síndrome metabólica. Você não precisa fechar o sim, tá? E a tiserpatida, ela age muito bem
também no processo da síndrome metabólica. Então, quais são as comorbidades associadas à obesidade? Diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, esteatose hepática, como eu já falei, apneia do sono, tá? A apneia do sono, muitas pessoas nem sabem que tem apneia do sono. É aquela pessoa que ronca muito à noite, dorme com a boca aberta, a pessoa acorda com a boca seca, a pessoa está cansada o dia inteiro e não sabe por quê, né? A gente faz também diagnóstico com um paciente que tem todos os exames ok, mas acorda muito cansada, tem muito cansado durante o dia, precisa fazer o diagnóstico de apneia do sono, tá? Que é muito importante nesse processo de emagrecimento. Não sei se vocês viram algumas respostas que eu estava dando no grupo, né? Que o paciente falava, eu comecei o tarde de partida e meu peso travou. Tem que avaliar várias coisas. Eu tenho um paciente que ele começou com 129, hoje ele está em 111, e há umas 6 semanas ele parou de perder peso, mesmo usando uma dose de 12,5. Então, eu falo muito sobre doce. A gente fez o exame de apneia do sono. Eu tenho um aparelhinho no consultório onde eu faço para meus pacientes. Depois eu posso passar aonde vocês podem procurar. No Brasil tem um centro, tem vários centros para fazer esse diagnóstico. Não precisa ir para um hospital para fazer. É só colocar o aparelhinho no dedo, dorme com ele de um dia para o outro e ele vai dar o diagnóstico se tem ou não tem. E inclusive a parada, por que que acontece a apneia do sono? A pessoa tem pequenas paradas respiratórias durante o sono, tá? Então, nosso corpo ele nos acorda, né, para a gente não morrer, tá? Então, por isso é que a pessoa fica, né, acaba caindo o oxigênio e a pessoa fica muito cansada durante o dia. Outra comorbidade, osteoartrite, tá? Dor nas articulações por o excesso de peso, depressão, tá? E 13 tipos de câncer, eles são associados à obesidade. Com a obesidade, o risco cardiovascular ele aumenta de 2 a 3 vezes. O paciente obeso tem mais risco de infarto. A cada quilo por metro quadrado de IMC, né, a mortalidade cardiovascular aumenta. E nossa queridinha tisserpatida reduz pressão arterial, reduz triglicerídeo e proteína C reativa, que é um medidor de inflamação, reduz circunferência abdominal e tem um estudo SURPASS, né, para avaliação sobre o uso exclusivo para gordura no fígado. Eu já uso, nem saiu e já estou usando para alguns pacientes. Determinados genéticos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque um se engorda mais que os outros no mesmo ambiente. Aqui eu coloquei embaixo, isso, não sei se vocês conhecem o Dr. Barakat, né? Eu estou fazendo a pós dele e ele fala muito sobre isso, o Dr. Barakat foi obeso e tal, que a genética, ela carrega a arma, mas o ambiente é quem puxa o gatilho. A herdabilidade da obesidade, ou seja, a herência que você carrega de seus pais, ela varia de 40 a 70%, né? Isso foi feito estudos com gêmeos colocados em ambientes diferentes, um ambiente obesogênico e outro não, né? O que não estava no ambiente obesogênico, ele também conseguiu ganhar peso. Então, mais de 500 genes associados ao peso corporal e, em média, pela variante do gene FTO, mais 3 quilos. Esse ponto aqui da genética carrega uma arma, mas o ambiente puxa o gatilho, ele faz referência ao quê? Para quem não sabe, eu moro na região sul, né, do Brasil, principalmente Santa Catarina, no extremo oeste de Santa Catarina, e na minha região, né, quase toda a região de Santa Catarina, é de descendente de italiano, alemão, polaco, descendente de europeu, tá? Então, o que que acontece? Aqui as comidas deles, as comidas tradicionais, eles são maiormente com farinha, tá? Então, com farinha de trigo, eles fazem uns pães maravilhosos, uns bolos, eles fazem muitas coisas maravilhosas para quem não experimentou, tá? São sensacionais. Então, o que que acontece? Uma pergunta que eu faço muito
quando eu começo a consulta, eu depois de um tempo, há mais de um ano, eu comecei a fazer para o paciente. Quando o paciente senta na minha frente, claro que eu pergunto o nome, a idade, tá, o peso e a altura. Depois eu faço uma pergunta. Me fale, quem que você, é? Tá? Aqui está a Karen, gente. A Karen, ela me ajuda, tá? A Karen trabalha com a mente, então a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Quem quiser pedir para ela, também, ela está aí, a gente está fazendo um trabalho muito bom. E o que é que eu pergunto para o paciente? Quem que ele é? Tipo, por quê? Para quem não sabe também, eu sou hipnoterapeuta, formado pela Omni Brasil. Então, eu também trabalho mutuamente durante a consulta. Então, eu pergunto, quem que ele é? Depende muito da resposta que ele me dá. Se tem filho, se não tem filho, se é casado. E outra pergunta interessante, você é descendente do quê? Aí eles ficam me olhando, mas descendente por quê? Primeiro me fala, depois eu te explico. Porque, gente, aqui, ou praticamente em todo o Brasil, a gente são, as pessoas são muito família. As pessoas gostam de visitar os pais, gostam de visitar os irmãos, gostam de se reunir os domingos para fazer churrasco, fazer uma comida, fazer uma carne. Então, quando uma pessoa entra em um processo de emagrecimento, nosso cérebro ele começa a nos sabotar. E também quem que nos rodeia, né, as pessoas que estão ao nosso redor, começam a sabotar e botam nossa persistência em dúvida. Ah, come um pouquinho, começa a fumar um pouquinho, tu tá muito chata porque não quer comer nada. Ah, tá se fazendo porque tá perdendo peso. E isso atrapalha e muito o emagrecimento. O que que eu falo para o paciente? Você não precisa ser aquele chato que não come nada. Por quê? Porque você é casado, tem filho, você vai sair com seus filhos para tomar um sorvete, mesmo que você dê duas lambidas só no sorvete. Você vai sair com sua esposa para um jantar romântico. Você vai se juntar com sua família um domingo. E que eu falo relacionado aqui, gente, que eu falo, a vovô vai fazer o macarrão, a nona vai fazer alguma coisa. Então, você precisa comer. E assim também a gente faz uma reeducação alimentar. Porque nosso cérebro, né? Nosso cérebro, gente, ele não gosta de cansar. Nosso cérebro, ele não foi feito para cansar. Por isso que a gente, quando pega, às vezes, nosso telefone, a gente perde muito tempo rolando o Instagram, qualquer coisa que seja. Nosso cérebro precisa de dopamina, tá? E quando você restringe uma coisa para o cérebro, tipo, não sei se alguém aqui já aconteceu, ah, o final nutricionista ela me falou para não comer chocolate. Passa a semana inteira sem comer chocolate. E chega ao final da semana e come duas barras de chocolate. Ah, só hoje. Só hoje. Vou comer hoje porque passei a semana inteira sem comer, tá? Então, muito cuidado com isso. Uma coisa que a gente fala muito, também a Karen fala muito sobre trabalhar a mente. A gente precisa, foco de novo, obesidade e doença crônica. Então, de aqui para frente, você tem que entender que precisa se cuidar para o resto da vida. Precisa se cuidar por você. Vou deixar esse ponto claro aqui por você. Você não precisa se cuidar por ninguém. Ah, porque fulano me mandou emagrecer, porque meu marido falou que eu tinha que perder peso, porque não. Se cuide por você. A saúde é de você. Então você precisa se cuidar porque você quer, porque isso vai dar mais longevidade, vai dar mais energia e vai deixar você com mais vontade, com mais tesão de fazer as coisas. Tá bom? Então, continuando, os genes visam o ambiente. Os genes explicam por que uma pessoa engorda mais que outra. E claro, na pergunta que eu faço dentro do consultório, também eu penso isso. Você tem parente obeso? Pai obeso? Quando pergunto sobre o seu irmão, tem irmão obeso? Especificamente por isso. Mesmos genes em ambientes diferentes é igual a pesos diferentes, né? E não mudaram, gente, esses genes nas últimas décadas, nos últimos milhares de anos. Então, o ambiente epidêmico, ele surgiu aproximadamente nos anos 40. Teve uma pessoa, não me lembro o nome agora, mas sei que foi um empresário, que ele falou que nos anos 2000, pelo crescimento populacional da Terra, nos anos 2000, a Terra não ia ter comida para todo mundo. Não ia ter alimentos suficientes para todas as pessoas. E aí foi que começou a mudança genética. Se alguém aqui tem hipotireoidismo,
e escutou falar que precisa eliminar o glúten da dieta, eu também peço isso também para os pacientes. Por quê? Antigamente, eu faço muitas analogias para você entender, tá? Como eu vim de outro país, né? Antigamente, traz o pão. Eu falo da nossa região. O pão era sovado, você fazia aquele pão, começava a sovar e deixava ele em repouso 2, 3 dias para ele crescer e para ele destruir, né, aquele glúten. Com a mudança genética, né, dos alimentos, para o alimento durar mais, se alguém tem algum parente que tem terra, que planta soja, que planta milho, que planta qualquer coisa, vocês podem ver que antigamente se fazia uma plantação, estou falando uns 20, uns 15 anos atrás, você fazia uma plantação de milho por ano, uma plantação de soja por ano. Gente, aqui na região que eu estou, está na terceira plantação de milho. Claro, para fazer silagem, mas já está na terceira plantação. Acontece também com a soja, acontece também com o trigo, e isso se deve a quê? A mutação genética, para quê? Para a planta resistir mais ao clima, resistir mais aos predadores, resistir mais às plagas. E o que acontece com isso? Gente, isso que a gente está comendo. Hoje a gente come tudo isso. O Brasil é um dos principais países que coloca agrotóxico, né, para as plantações. E tem algumas nonas, eu acho às vezes até engraçado, as noninhas que vêm se consultar comigo, que elas me falam, doutor, eu tenho um pedacinho de terra, né, lá bem longe, onde eu planto minhas coisinhas orgânicas. Gente, hoje o pessoal aqui está passando veneno de drone. Então, o vento leva o veneno para o vizinho, tá? E a epidemia, né, que falei, dos anos 40 hoje já está mais evidente. Ultraprocessados, né, comida precisava durar mais, enlatada, era muito mais rápida de fazer. E o sedentarismo, né, com a evolução tecnológica, a gente não precisa sair do lugar para a gente fazer algum tipo de pedido. Sono ruim e estresse crônico. Duas coisas por quê? Por que para o sono ruim? Quando a gente vai dormir, o que que a gente faz? A maioria, digo tudo. A gente pega o telefone, começa a rolar, 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 até que dá sono. Eu vou falar no próximo encontro, mas retornando a nossos ancestrais. Cortisol e melatonina. São dois hormônios. O cortisol é o hormônio da luta ou fuga e a melatonina é o hormônio da manutenção do sono. Ela sinaliza para nosso corpo quando é a hora de dormir. Então a gente retorna para a época da caverna, tá? O homem ele precisava correr o dia inteiro para quê? Para caçar ou para não ser comido. Então o cortisol ficava muito alto durante o dia, o hormônio da luta-fuga, a pessoa precisava fugir para não ser comido, ou ir atrás de um elefante, de um mamute, para poder ter comida para levar para casa. Caía a noite e essas pessoas precisavam se proteger. Ele ia ter um desenho bonito, que eu gosto também, eu gosto de assistir desenho. O pessoal entrava na caverna, metia uma pedrona lá na caverna, fechava e todo mundo ia dormir. Não tinha luz elétrica, não tinha nada. Essa escuridão sinalizava para nosso hipotálamo que estava na hora de dormir. Aí o pessoal dormia, chegava às 5 da manhã, sei lá, 6 da manhã, tirava a pedra e começava tudo novamente. Lembre-se que eu falei que ainda a gente tem os genes de nossos ancestrais. Então, quando você coloca a luzinha do telefone no rosto antes de dormir, você está sinalizando para seu cérebro que ainda não está na hora. Sabe aquela luzinha azulzinha que tem um ar-condicionado? Sabe aquela luzinha vermelha que tem a TV que a gente tem no quarto? Tudo isso interfere no nosso sono. O ideal para dormir seria entrar no quarto, quarto totalmente escuro, com um ambiente, claro, um ambiente climatizado, bom, tá? Para você conseguir ter um sono reparador, tá? E claro, dormir de 7 a 9 horas, sempre com essas condições. Dentro dos pilares da saúde que eu entrego para meus pacientes, eu coloco sempre essas condições. E o estresse crônico. Gente, hoje a gente vive totalmente em estado de estresse. É trânsito, é trabalho, é boleto,
coisa que você tem, é doença, é família, um monte de coisa. Então a gente vive num ambiente estressor. Nosso ambiente já é um ambiente estressor. Então a gente precisa, novamente, cuidar de sua mente, tá? Então, a epigenética, né, é o ambiente que pode ligar ou desligar os genes. Gente, existe a genética, que são os genes que a gente tem como herança de nossos pais, nossos avós, e a epigenética. Lembra da frase que a arma está aí, mas que nosso ambiente puxa o gatilho? Isso é a epigenética, que ele é capaz de ligar ou desligar esses genes. Acontece também com as pessoas que têm câncer. A expressão genética ela é modulável, então ela não é fixa. Então, desnutrição materna. Filhos de mulheres que têm desnutrição materna, que tiveram desnutrição materna durante a gestação, são filhos que têm mais propensão a ter obesidade, tá? Durante a fase adulta. E o estresse crônico, né? Esse estresse que é pro-inflamatório, né? Que é o estilo de vida que a gente leva hoje. Então, vamos para um ponto que muita gente queria chegar. Como funciona a tisserpatida? Primeiro, a tisserpatida ele é um duplo agonista. Antes veio a semaglutida, que era o Ozempic, que era um agonista simples do GLP-1, e chegou a tiserpatida, que é um duplo agonista. Mas não fiquem tristes, já está quase para sair final do ano o triplo agonista e o ano que vem um quíntuplo agonista. Então vai ter muita, mas muita medicação boa para a gente usar, tá? Então, duplo agonista, GLP-1 e GIP ao mesmo tempo, desenvolvida por Eli Lilly, tá? Uma empresa americana, que uma molécula é um peptídeo, que qual foi? O que é o agonista? O agonista, tanto os peptídeos, Patrícia, são elementos que nosso corpo produz, tá? A gente produz GLP-1 e produz GIP, né? Só que com o processo da obesidade, a gente não faz quase sinalização para nosso corpo, tá? São os peptídeos agonistas. Então, são duas moléculas que atuam em frente diferente, tá? Entendeu? Ó, peguei, terminou aqui. Ó, peraí. Ixi, não consegui ir para trás. Tá? Então, estava falando que era um duplo agonista. Deixa eu ver se conseguimos. Tá. Então, a gente falava também um pouco do Ozempic, falei antes, né? Que ele tinha só um receptor, né? Que era o GLP-1. Ele age no hipotálamo, né? O que que o GLP-1 faz? A semaglutida tem e a tiserpatida também tem. Ele age no hipotálamo, diminuindo a fome. E eu estive num evento em fevereiro desse ano agora, onde de meu lado tinha o médico, teve um evento médico, o médico do Espírito Santo, o cara, 1,80 e alguma coisa, saradão, e a esposa dele, outra médica, a gente foi comer sushi, ela falou para ele, fulano, cuidado com o manjar. Eu olhei para ele assim, e achei que era brincadeira. Depois a mulher falou de novo, ô, cuida tal, e eu falei para ele, cara, tu usa manjar? Ele falou, cara, eu uso manjar. E falei, olhei para ele, mano, para que tu usa manjar? E ele me falou, para evitar o barulho de fome o tempo todo. Ele pensava em fome o tempo todo. Quem me acompanha aqui há mais um tempinho, esse mais um tempinho faz 2 meses atrás, vocês viram que eu fui num evento lá no Paraguai, tá? E convidado por uma farmacêutica, a Kinfa, que faz a Tirseq, onde teve Paulo Mussi, né, um médico reconhecidíssimo no Brasil, e tiveram como que se chama, que era a mulher do Belo, Graciane Barbosa, tá? E outros dois fisiculturistas, onde eles falaram que como o processo deles para secar, tipo, para se apresentar no palco no fisiculturismo, eles têm aquele barulho de fome. Eles dizem que eles fazem porque eles são persistentes no que eles fazem, mas eles têm aquele barulho de fome, tá? Então, o que que acontece? Eles usam a tiserpatida em dose baixa, ou seja, 2,5, 1,25, para quê? Para tirar esse barulho de fome, porque ela age no hipotálamo, diminuindo a fome. O GLP-1 também retarda o esvaziamento gástrico e prolonga a saciedade. Então, retardando o esvaziamento gástrico, alimentos que você consumia, por exemplo, frango,
que demorava 1 hora para fazer digestão, agora demora 3h30, demora 4 horas. Outros alimentos que tinham certo grau, certo tempo para fazer a digestão, aumentam ou dobram o tempo. Por isso é que é importante você sempre entender o horário que você vai dormir e sua última refeição. Gente, isso atrapalha muito. Isso atrapalha demais. Eu vejo isso em quase todos os meus pacientes. Ah, eu vou comer 8h30, vou jantar 8h30, vou dormir 9h30, 10 da noite. Cara, se tu tá usando manjar e já tu sabe que demora mais esse esvaziamento gástrico, aumenta um pouquinho mais a refeição, faz uma refeição mais leve, né? Para evitar o processo. Depois ele acorda com má digestão, com diarreia, com um monte de coisa. Então, o GLP-1 estimula a insulina, né, de forma glicose dependente, só que age na glicose quando ela está alta e dá menos hipoglicemia, né, que é diferente de quem usa insulina diretamente. E reduz o glucagon, que o glucagon diminui a produção hepática de glicose também. E agora, travou, queridinho. Vamos ver. Estava indo muito bem. Então, aqui, o Jeep. Então, o Jeep, o diferencial do Jeep. O Jeep é que tem a tisserpatida, o Monjá. GLP-1 só tem semaglutida, Jeep só tem a tisserpatida e a retratutida, tá? Então, o diferencial potencializa a absorção do GLP-1. Então, o Jeep potencializa, né, o que a gente falou do GLP-1. Efeito somado maior que as duas partes, melhora a sensibilidade à insulina no tecido adiposo, ou seja, ele ataca a resistência à insulina aonde mais importa, por isso a medida do OMA-IR, aumenta a captação de glicose pelo músculo, para que mais glicose vira energia e fica menos gordura, tá? E possível efeito protetor no sistema nervoso, área ainda em estudo mais promissora, tá? Por que que eu falo do sistema nervoso? Está se falando, tem estudos onde falam que o Alzheimer hoje é a diabetes tipo 3, tá? Então, a tisserpatida, ela quer se usar também com esse propósito. São ações no corpo, né? Ações da tisserpatida. Reduz o apetite no cérebro, aumenta a saciedade, mais insulina, menos glucagon, músculo, melhora a captação de glicose para ter energia, o músculo trabalhar melhor, retarda o esvaziamento gástrico, dando mais sensação de saciedade, reduz a gordura hepática, né, produzida pela resistência à insulina, e reduz a pressão arterial, triglicerídeo e inflamação. Então, resultados do Surmont 1. Os que me acompanham sabem que eu falo muito dos Surmontes nos meus posts, né? Então, 2.539 pacientes acompanhando em 72 semanas. 72 semanas dá praticamente 1 ano e meio. Eles perderam em meia, com a tisserpatida, 22,5 do peso perdido, na dose máxima de 15 miligramas. Eles perderam mais 63% perdeu mais do 20% do corpo, né? Isso é num estudo, mas a realidade, ela é outra. Então, comparação da tisserpatida mais semaglutida, a tisserpatida é melhor, né? 22,5%, né? Em 72 semanas. O Ozempic, o semaglutida, 14,9%. A retratutida, ela vem, ainda com estudo, de 28% do peso perdido em 52 semanas. Então, está sendo uma bomba. O pessoal está comprando direito dos Estados Unidos, tá? Mesmo que não é aprovado nem pela Anvisa, nem pela FDA, tá? Que é a Federação Americana tipo Anvisa, lá nos Estados Unidos. Então, mais 7,5 pontos percentuais na perda de peso e por aí vem a retratutida, que depois a gente vai falar sobre ela. Avaliações de exames. Primeiro, painel básico, tá? Glicemia de jejum, tá? Ponto de partida do metabolismo glicêmico. Gente, a glicemia de jejum é o que a gente comeu no nosso dia anterior, na noite anterior, tá? A hemoglobina glicada, que é a última, tá? HbA1c, hemoglobina glicada, é o resumo de nossa glicose dos últimos 3 meses. Então, por isso é importante as duas, tá? Insulina em jejum, que ela revela o esforço do pâncreas para produzir insulina, né, relacionada à resistência à insulina, e OMA-IR, que é uma avaliação entre a glicemia e a insulina, né, que é o índice-chave para a resistência à insulina. No nosso próximo encontro, que eu vou falar de exames, eu vou falar de valor de referência, vou falar muito sobre isso, valor de referência e valor ideal. Um exemplo, a insulina, ela vai
de um ponto, eu acho que de 2 pontos alguma coisa até 23, 24. Só que você pode estar com 10 e já está com resistência à insulina. O ideal é que a insulina ela esteja abaixo de 10, tá? Então a gente fala isso no nosso próximo encontro. Valor do índice OMA, né? Sensibilidade à insulina normal, abaixo de 2 já também é considerado normal, mas até 2,5 ponto de atenção. Nos laboratórios, pelo menos na maioria dos laboratórios de aqui que eu tenho visto, já ele coloca acima de 2,7 como resistência à insulina. E acima de 5 já é severa e provavelmente diabetes, tá? Então, hoje o Monjaro é o melhor justamente para quem tem resistência à insulina. Tireoide. Por que que a tireoide? A tireoide é quem regula o nosso metabolismo. TSH, o ideal é entre 0,5 e 2,5. Acima disso, você já está tendo problema com o seu metabolismo. T4 livre é para avaliar a função tiroidiana. O ideal do T4 livre é acima de 1. Abaixo de 1, já está tendo problema na conversão, que pode ser devido a deficiência de zinco, magnésio, vitamina B12 e vitamina D. A gente fala depois. T3 livre, quando há sintomas de TSH normal, o T3 livre ele pode ter também problemas, desculpa, tomar um pouquinho d'água, problemas na conversão. E o anti-TPO, né, que é para descartar tiroidite de Hashimoto, que é quando a própria tiroide, ela cria anticorpos para ela se atacar, tá? Micronutrientes essenciais. Ferritina, aqui botaram um ideal acima de 50, né? Eu que bem, principalmente nos guidelines, mas eu considero acima de 90 o ideal. A ferritina, ela é nosso estoque de ferro, tá? Vitamina B12 ideal acima de 500, né? Ou 600, que eu considero. Vitamina D, aqui se está certo, entre 40 e 60. 5, ideal acima de 80, mas eu considero 90, 100 também ideal, ajuda muito na conversão de T4 em T3. O 80% do T4 é convertido em T3 para o funcionamento do TSH e o magnésio, tá? Principalmente o magnésio eritrocitário. Muitos dos meus colegas, eles pedem magnésio normal. O magnésio normal circulante, ele não faz nada. A gente precisa pedir o magnésio eritrocitário. Então, deficiência de isso que você vê aqui, ele dá fadiga, queda de cabelo e travamento na perda de peso. Ferritina, estoque de ferro, vitamina B12 dá energia. Quando está baixa a vitamina B12, a pessoa pode ter fadiga também, queda de cabelo, mas sintoma de ansiedade, tá bom? A gente fala mais no próximo encontro. Função hepática, TGO, TGP, por causa do que a gente já falou, gordura no fígado, gama-GT, que é o hormônio que determina se o fígado está inflamado ou não, e marcadores de inflamação do fígado, né? Também ali, como a própria ferritina e o ferro, tá? Lipídico, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, tá? E o PCR ultra sensível. Quem que pode e quem não pode? Então, obrigatório, quais seriam as indicações da bula da partida? Índice de massa corporal acima de 30, né? Obesidade grau 1. Índice de massa corporal acima de 27 e pelo menos uma comorbidade das que já foram faladas: diabetes, pressão alta, dislipidemia, apneia do sono, esteatose hepática e síndrome metabólica. Ela não está aí, mas ela entra dentro desse processo. Contraindicações absolutas: carcinoma medular de tireoide, história pessoal familiar, não pode. Neoplasia endócrina múltipla tipo 2, não pode. Gravidez e amamentação, não pode. Por que que ali não pode? Porque não tem estudos em mulheres grávidas e amamentando. E não se sabe se a molécula da tiserpatida ela atravessa a barreira placentária e atravessa o leite materno e possa dar problema no neném. Então, a mulher também que está amamentando, ela precisa de energia. E como a tiserpatida diminui o esvaziamento gástrico, a mulher vai ficar com menos energia e vai cair a produção de leite, tá? Pancreatite aguda ativa. Pessoa que teve pancreatite 6 meses, 10 meses atrás, um ano, dependendo do tipo de pancreatite, tá? Se tem acompanhamento, ele pode usar sempre com acompanhamento. E hipersensibilidade ou alergia à tiserpatida, que até agora não vi ninguém. Precauções, né? Avaliar antes de usar.
história de pancreatite, né, como eu já falei, doença renal avançada, né, trato de filtração glomerular acima de 30, uso de anticoncepcional oral. Isso ali por causa de que a absorção é reduzida, não só com anticoncepcional, sino também com outras medicações, tá? Gastroparesia severa, problemas, pessoas que têm gastrite, né, úlceras, também tem que avaliar. Retinopatia diabética proliferativa, tá? E transtornos alimentares ativos, né? Bulimia, esses tipos de transtornos ali. Como escolher a marca? Aqui vai dar uns beuzinhos. Primeiro, o Monjaro, ele, como eu falei, ele é original da empresa Eli Lilly. Então, se fosse escolher, a gente teria que escolher a caneta preenchida, a Kiwi Pen, que é aquela canetinha essa aqui, que vinha antes, maravilhosa, aquelas que custam 2.500 uma doze, né? Ela já bem pronta, bem preenchida, você mexe nela, tira a tampa, faz um clique e pronto, já foi, acabou. Depois que acabou, joga fora, tá? Que era pronta para uso. Por quê? Ela já vem em doce padronizada, esse aqui são de 5, né? Tinha 5 miligramas, se vocês veem ali. Vem em doce padronizada, né? 2,5, 5, 7,5, desse até 15. Controle da qualidade é rigoroso e cada canetinha dessa, assim, plano, né? A disponibilidade era limitada. Então, quando começou a escassez, ela custava de 800 a 1.500 uma ampola. Agora, se você achar por 2.500 na farmácia, levante as mãos para o céu, tá? Então, manipulados. O que saber? Os famosos que a gente gosta tanto. No Brasil, hoje tem várias farmacêuticas, né? Várias empresas farmacêuticas fazendo manipulado. Primeiro, para vocês entenderem, a patente da Lilly, da produção original, essa patente ela está ativa aqui no Brasil, não está ativa no Paraguai, né? Então, por isso que eles fazem os manipulados, que são os diferentes. Muitas pessoas me falaram, ah, doutor, o lipolase é um efeito mais lento que o TC, que mais lento que o TG, o gluconês também tem um efeito. Então, o que isso quer dizer? Como são peptídeos sintéticos manipulados, ou seja, a mesma molécula, eles são quimicamente equivalentes ao original. Só que, na hora da produção, eles podem ter algumas alterações, tá? Então, o manipulado ele vem em frasco, né, uma ampolinha, que exige aspirar a doce, né, cada doce com seringa, né, então nosso próximo encontro a gente fala aqui da seringa, qual é melhor, eu fiz um vídeo, mas eu vou falar especificamente mais detalhado ali para vocês, né, como aspirar, como fazer a limpeza, o custo é menor, né, entre 300 a 600 reais por mês, e a principal vantagem, né, frente ao original é essa especificamente, o preço. Então, por isso que tem tanto processo, né, para liberar, porque a Anvisa, ela proibiu. Então, o risco é que nem toda farmácia tem um controle adequado. Aqui se fala da Anvisa, laudo de pureza em cadeia fria, mas a gente gosta lá do Paraguai, né? Meus pacientes gostam muito do Paraguai por causa do custo e o preço. Então, esse valor, custo menor ali é do Paraguai, não é que é do Brasil. A ampola aqui do Brasil de 90 miligramas, ela custa uns 4.000 reais aproximadamente, que é a que eu uso em consultório. Então, como orientar o paciente? Primeiro, original com segurança, igual, original igual a segurança máxima, entre aspas, né? Não posso fazer isso porque estou gravando a aula. Primeira escolha, quando o paciente pode pagar, né? Assim, aplicar. Quando não pode pagar, manipulado aceitável, né? Se a farmácia for confiável. Se for de nossos fornecedores que vêm do Paraguai, gente, eu sempre falo, sempre procurar fornecedor confiável. O que é fornecedor confiável? Um cara que já está vendendo faz um tempo que as pessoas estão tendo resultado. Não vai comprar do carinha novo, às vezes tem um carinha novo que quer vender, quer comprar para o Paraguai, compra de um cara que nem sabe, tá? E traz para vocês. Então, também, cuide sempre como que foi transportado. Vocês estão acompanhando também, não sei se vocês acompanham como eu, tudo que a Polícia Federal está fazendo, que está aprendendo. Gente, o pessoal está colocando a nossa queridinha em qualquer lugar. Então, a alteração de luz solar e calor, ela altera, né? Eu falo que o peptídeo, ele fora do frio, quando bem armazenado, ele dura até 21 dias, tá? Não pode ser congelado, mas fora de frio, ele dura até 21 dias. Sempre que não seja exposto à luz intensa, ou seja, à luz solar e a calor, que ele altera o peptídeo, tá? Nunca compre de vendedores informais pela internet, não
coloquei isso aqui porque isso está gravado, mas vocês já sabem, né? E na mentoria também tem alguns, tipo, uma pessoa que me chamou, né? Que ele poderia fornecer para vocês, tá? Então, se alguém quiser, eu posso passar. Se vocês têm seu vendedor confiável, continua ali com o seu vendedor. Gente, tomem água, tá? Resumo do nosso primeiro encontro. Obesidade, doença crônica, não é culpa do paciente. Letina cai, grelina sobe, né? É a fome intensa após a dieta. Gente, exames antes de começar. Se alguém anotou os exames ali, mas igual eu vou passar. O corpo luta contra o emagrecimento através de adaptações fisiológicas, né? Tiserpatida é o primeiro duplo agonista, mas já está chegando um terceiro. E nem todo mundo pode usar. Avaliação é essencial. Então, o que que a gente vai ver no nosso próximo encontro? Protocolo de doces, quando subir, como manter. Suplementação essencial para quem está usando, né, a tiroxina, sono e terapia cognitiva comportamental, né? Aí tá a Karen também, que sabe muito sobre isso. Aí eu vou falar como aspirar na seringa, tem um macete até para você tirar a última fração, né, da tiroxina sem precisar tirar o lacrecinho, tá? Exercício físico na obesidade e o que fazer quando o peso trava, tá bom? Então, nosso próximo encontro, ele é de aqui a 15 dias. Então, eu vou falar quando tiver outro encontro, o próximo encontro com nutricionista, preparador físico, né? Então, temos mais 20 minutos, então estou aberto a perguntas. Pode mandar, vamos lá. Libera um áudio e podem bombardear. Oi? Oi, Patrícia. Nos transtornos alimentares, entra a compulsão alimentar? Entra. Mas a compulsão, Entra. entra. Mas a compulsão alimentar, ela é tratada com a terceira, tá? Ah, então não tem que ter um estudo a mais, não. Tem compulsão, pode fazer. Não, ali no Diferente da caso, bulimia. isso aí, a bulimia, a anorexia, essas são ali que podem um pouco alterar. Compulsão alimentar, eu trato muito paciente com compulsão alimentar, principalmente com disserbatida. E aí é que entra, não sei se vocês viram no grupo, o uso da bupropiona, o uso do Contrave, que é bupropiona, mas naltrexona, o uso do, qual que é o outro? Do Venvance, tá? Para controle da compulsão. Então vai depender de como que é a sua compulsão. Então tem outro ponto também. Muitas pessoas acham que comer demais é compulsão. E não é. Compulsão é um transtorno onde você come demais até passar mal. E ele tem que Isso, acontecer primeiro. que é o meu caso. É Isso. E ele passando tem que mal e continuando acontecer. comendo, assim, parece que tá usando droga. É Isso como se a aí. pessoa estivesse dando droga. Ela não para, ela sabe que aquilo faz mal. Depois sentimento de culpa, de um monte de coisa. Isso. Mas aí tu tem um outro transtorno também. Além da compulsão, Eu tá? sou bipolar Ah, como eu também. sabia, como eu sabia, por causa do sentimento de culpa que tu falou, tá? Então, assim, isso é muito bem tratado. Não sei se tu tá usando medicação hoje, se tu usa, tá? Mas isso seria tratado com ansiolítico, no caso da compulsão alimentar, tipo, no caso também do outro processo da compulsão, com bupropiona, tá? Ou naltrexona, sempre avaliando, porque tu tem que fazer também um exame que se chama dopamina e serotonina. Tu já usa ansiolítico? Eu tomo lítio, não, ansiolítico não, Tu só toma mas lítio. lítio e estabilizador de humor. Qual tu toma de humor? Lítio, amitriptilina, oxcarbazepina e às vezes risperidona. Tá. E hoje tá tudo controlado? Tá, só tirei o lítio, Só tirou o lítio? Porque fez exame e tava alto? porque eu fiquei com medo da tirzepatida deixar ele mais alto, absorver mais e intensificar. Não, aí o que tu pode fazer é baixar a dose. E aí Baixar a dose, né? baixar a dose. Ou conversar com tu psiquiatra e em vez de tu usar o lítio, um exemplo, tu usava todo dia. Todo dia, de Então, manhã e à noite. isso. Então, usar um, em vez de usar dois, usar um por dia. De aí, Eu medir. percebi muita melhora, assim,
nas coisas da bipolaridade, nas coisas do autismo, da fibromialgia, percebi muita melhora mesmo. Tu vai sentir muita melhora com ele, porque ele atua também a nível cerebral. Ela ainda está sendo usada para muita coisa, né? Para te ser batida, mas tu sente muito, tipo, tu vai sentir muita mudança, tá? Então, ali, com relação ao lítio, só faz avaliação do lítio em sangue, tá? Precisa avaliar como que tá a concentração do lítio em sangue, tá? E daí, se ele tiver muito baixo, porque o lítio te controlou até agora. Então, pode ser que se tu tirou, pode acontecer alguma coisa da bipolaridade, tá? Então, não Uhum. seria o ideal. O que tu pode fazer, né, seria conversa com tu psiquiatra, depois a gente coloca aqui no grupo, e eu vejo como te ajudo com isso aí também, pode me chamar, eu vou te ajudar, Eu tá? estava num tratamento, doutor, já de 1 ano da depressão bipolar sem resultado. Eu comecei a tiazepatida e eu tive o resultado que eu não tive em 1 ano. Por causa da Com os estabilizadores, não tive resultado. neuroinflamação. E Isso. sempre fazendo o ajuste, sempre fazendo o ajuste. O que acontece com os psiquiatras? O psiquiatra ele só aumenta a dose. Tipo, ele não procura outra coisa, ele não procura ver uma... Sim, por exemplo, eu acho que eu tenho hipotiroidismo subclínico, mas aí, como nos exames está tudo ok, aí o que eu falo é irrelevante. Não, não, tá tudo ok. Eu também tenho essa briga aqui com os colegas do postinho de saúde, tá? Eles falam, ah, tá tudo ok, mas, tipo, quando o paciente ele não se sente bem, tu tem que procurar mais a fundo o que está acontecendo. Porque o paciente que conhece seu corpo. Se você faz uma coisa de Sim. um jeito, e daí você começa a mudar e percebe a mudança, então você percebe que tem alguma mudança no seu corpo. Então, E ainda mais quando você tem, por exemplo, autismo, fibromialgia, bipolaridade, TDAH, é tudo culpa disso. Então, o que eu levar de sintoma não é nada, é culpa do meu diagnóstico e pronto, eu vou ter que conviver com isso. isso aí, tem uma coisa que ele vai falar, que culpa é do diagnóstico, tá? Mas fica sossegado, Obrigada. a gente vai conversar muito sobre isso aqui, tá? Alguém mais? A quem que saiu? Eu acho que a Karen saiu. Alguém quer falar alguma coisa? Me fala como que foi a aula. Foi cansativa? Foi produtiva? Foi Aprenderam? maravilhosa, muito Obrigado. didática. Meu, dá para entender tranquilo e é vontade de aprender mais. Opa, Não é uma aula cansativa, não é uma aula que você fica tentando entender o que que a pessoa está falando. isso. Então eu fiz especificamente para isso, Patrícia. Mais didática, tá? Para o pessoal entender até, porque vocês não precisam entender sobre medicina. Você E eu precisa. agradeço muito. Eu estava com muito medo de não entender. Não, não, não. Falei para minha mãe, me ajuda a entender, porque eu não vou entender, não. Não, 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 não. Tipo, é bem, tipo assim, bem é, descrito para vocês entenderem, entende? Porque vocês não são peritos no assunto, então eu preciso que vocês entendam. É a mesma coisa, gente. Isso é o mesmo que eu faço em consulta. Aqui está um pouco mais profundo com obesidade para vocês entenderem, né? Por causa do tempo. Mas é o mesmo que eu faço em consulta. Eu faço muita analogia para meus pacientes entenderem. Eu não vou falar que o GLP-1 age no hipotálamo, daí o hipotálamo manda um sinal. Não, você não precisa entender isso. Você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo. Por que que a terceira partida é boa, por que que ela vai melhorar. E que precisa entender que a obesidade é doença crônica que precisa ser tratada por resto da vida. Tá bom? Alguém mais? Alguém quer dar um depoimento? Falar? Vamos lá, gente. Temos 15 minutinhos. Posso tirar uma dúvida que não é da aula de hoje? Manda. Eu comecei no dia 8 de abril, com a dose de 2,5 da tirzepatida. Fiz Tá, 4 aplicações e fui para a reta. tá, Aí fiquei maio todinho quase na reta, fui escalonando. E aí, semana passada, eu fui para 5 miligramas de tirzepatida por achar que a reta estava pausada. Eu continuo dessa forma do 5? tá. Vamos lá. Tu fez uma lambança aí. Tu só a reta que era mais poderosa, né? Que nem eu falei, era um triplo agonista. E daí tu saiu da reta para a tiserpatida novamente. Então, assim, tu precisa pelo menos deixar a reta sair do corpo, tá? Umas 3 semanas, né? Para conseguir tu corpo entender o que que tá acontecendo. Uhum. Eu já falei, já respondi para alguns pacientes ali, nem sempre o paciente vai conseguir emagrecer com doses menores. Existem pacientes que são hiperrespondedores, que respondem com dose baixa maravilhosamente bem, e existem pacientes hiporrespondedores, que eles precisam de 10, 12,5, 15
para começar a responder. Você viu no estudo que eu Uhum. coloquei aqui, o Surmont 1, né, que 22,5% do peso perdido em 72 semanas com dose de 15 miligramas. Então ainda tinha chão para frente, nem para fazer. Você me falou um ponto importante, que você suspeita que tenha hipotireoidismo subclínico. Então esse é outro ponto onde a pessoa tem mais dificuldade em perder peso, tá? Sim. Uhum. Vou deixar os exames ali. O que que eu te recomendo? Para com tudo, tá? Para com tudo, porque para teu corpo se adaptar, tu colocou uma coisa, depois colocou outra. Ele não entende, porque no momento chegou o glucagon, que não estava na jogada, que é do triplo agonista, Uhum. depois parou e chega de novo, dá dois agonistas, ele vai Fez perguntar, uma confusão. tá? E outra coisa também, teu fornecedor de retra, tá? Tem que ver se o fornecedor de retra e também um fornecedor bom. O pessoal tá comprando da China, da Coreia, falsificada, tá colocando um monte de coisa. Então eu ainda tenho medo. Mesmo com o Tu pessoal vai colocar no grupo aquele fornecedor confiável que comentou contigo? vou colocar, vou avisar ele, vou colocar, eu vou dar um número para vocês chamarem ali para Uhum. conversar, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Agmais, Agmais, Karina, Fabiana, Karen, Cleo, Lilian. Bom, gente, então, primeiro, novamente agradecer a Deus, né, por ter chegado até aqui e agradecer a vocês por ter chegado até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso grupo está aberto. Amanhã eu vou mandar a lista de exames essenciais, para vocês já viram ali que eu passei, ali nos slides, né, os exames. Se alguém anotou, senão eu vou mandar os essenciais que coloquei aqui e tudo os que eu mando em consulta, por se você quiserem fazer algum. Se puderem também, já vou deixar adiantado também para comparação, que eu vou deixar também para, hoje pode ser também, esse material de hoje, podemos ter. Se ali eu depois vou passar, eu tenho PowerPoint, tá? Eu vou passar para vocês também. Tem outro material também que eu vou passar aqui, um e-book também que eu vou dar para vocês também tirarem as suas dúvidas, tá? Outro ponto importante que eu ia falar era que se vocês puderem também fazer sua bioimpedância, né, e na Nutri ou em algum lugar fazer uma bioimpedância, que a gente vai falar de bioimpedância também, tá bom? Alguém mais? Karen, quer falar? Só uma pergunta. Aquele negocinho de botar no dedo para verificar a apneia, qual é o nome mesmo? Isso é um aparelhinho da Biologix, tá? É para fazer a avaliação do sono. Eu tenho que colocar porque eu tenho um centro aqui. Tipo, eu sou um centro cadastrado, eu tenho meu aparelho, mas tem que ver perto de vocês porque a gente pode mandar o centro, se eles mandam um vídeo como usar, daí tu vê com ele, faz o acerto, quanto é que eles estão cobrando, e daí faz tua avaliação, tá? Tá bom. Mas aí eu vou te deixar como pesquisar. Eu deixo no grupo. Tá ótimo, obrigada. Nada. Obrigada pela aula maravilhosa. Obrigado a você, tá? Oi, Cara, doutor, boa noite, tudo bem? doido, tudo. Então, tá bom. Primeiramente, agradecer ao senhor pela oportunidade que nos deu. É, maravilhoso, muito extraordinário. E dizer também que eu acho que é muito importante, né? As dúvidas vão surgindo, mas não esquecer as pessoas de lembrarem que o importante é a gente mudar a nossa mente. Isso Tudo aí. que o senhor falou aí, se não tiver a mudança de mente, a gente vai fazer o que o senhor falou, a gente vai seguir as dicas, tudo, mas se a mente não mudar, a gente não vai conseguir o que a gente realmente quer, tá? Então é importante o pessoal estar atento a isso, o pessoal estar atento a cada dica, né? Por quê? Porque hoje, daqui 15 dias, nós vamos ter uma nova conversa. Claro que durante a semana a gente vai se falando, mas a gente precisa praticar. E a gente só vai praticar se a gente mudar a mente, tá bom? Gratidão aí por tudo. Isso aí, gratidão a você pela intervenção. Então, gente, isso que falou, Karen, é essencial, tá? Para a gente conseguir. Às vezes, às vezes não se fala muito na enoterapia, assim, da mente magra. Você se visualizar, né, como que já perdeu peso, com tudo o que está acontecendo, você idealizar seu dia.
da gente, isso é muito importante. Dali para frente, a gente, eu acho que dá para fazer uma aulinha depois, cara, meio que pequena ali, entre a semana, marcar um horário e a gente A falar gente faz alguma sim, com coisa de certeza. mentalidade, tá? Ótimo, gente. Gratidão para todos, viu? Gente, gratidão a vocês ali. Já se não tiver mais ninguém que quiser trocar uma ideia. Então, gente, eu vou encerrar, né? Gratidão a vocês por ter gostado da aula. Eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais da outra, tá? Se Patrícia, esse material eu vou passar, tá? Para tu dar uma lida na íntegra também. A aula tá gravada, né? Vou deixar também para quem não viu a aula ver. Então, gente, gratidão, que Deus abençoe muito vocês. Sou muito grato, né, por vocês terem entrado, né? Então, que Deus abençoe vocês, que você tenha uma excelente noite, que consiga descansar e que esse é só o começo. Temos 45 dias pela frente para destrinchar tudo sobre a T-Ser Partida. Uma excelente noite e até amanhã.